um tema que é incômodo para a esquerda, porque parece que as primeiras manifestações em julgamentos do Cristiano Zanin têm deixado, para adaptar uma expressão, a direita empolvorosa e animada e a esquerda um pouco indignada, né? O Zanin se pronunciou contra, né, o porte a descriminalização do porte de maconha e também contra o outro voto dele, absolutamente contrário e contestado, né, pelas áreas mais progressistas, né, porque foi um voto que não admitiu, né, de forma alguma, né, a equiparação da homofobia à injúria racial, né? E também ele foi a favor do julgamento de juízes, né, que podem julgar ações patrocinadas por advogados de parentes, né? Que tenham por advogado parentes, né? E também contra a aplicação do princípio da insignificância para furtos de até R$ 100, né? Criou uma indignação no ambiente de esquerda. O Zanin até, segundo um texto que está hoje, que foi colocado agora à tarde em alguns sites, ele explicou-se com alguns amigos, dizendo que não podiam transformar essas primeiras manifestações dele em parâmetros, né, do que será ele na Corte, no Supremo Tribunal Federal, né, e que ele tem liberdade, né, para dar esses votos. Isso é fato. E o Zanin tem 27 anos, né, do Supremo, ficando até a data limite, né, a idade de 75 anos. É verdade que foram votos conservadores e todos estão a maioria desses 5 votos relacionados com costumes. No caso da maconha, inclusive, está mal explicado. Ele votou, sim, para a diferenciação de traficante e usuário, tanto que ele até propôs como parâmetro 25 gramas. A maioria dos ministros votou por 60 gramas, ou seja, até aí ele foi conservador. Ele votou contra a supressão do artigo que torna crime portar, carregar, guardar, armazenar, ou seja, a descriminalização propriamente dita. Mas ele votou, sim, para a questão de separar traficante de usuário. É preciso ter um critério. Porque é isso, a falta de critério, que tem levado os pobres, os negros, os favelados, mesmo com 10 gramas de maconha, um baseado, e é qualificado de traficante, prisão preventiva, prisão temporária, jogado do sistema carcerário, lá é cooptado pela organização criminosa que fala sua mulher tem que trazer maconha para o presídio. Acabou o futuro do sujeito, né? E às vezes é porque ele tinha um baseado, mas ele foi esse foi traficante. Já num outro bairro rico, com a mesma quantidade, o outro é usuário, né? Então, assim, eu não achei tão pecaminoso o voto dele assim na questão, mas são sim votos conservadores. Agora, eu acho esse patrulhamento, eu acho ele indevido por 2 razões: inadequado, impróprio. Primeiro, é isso aí que o Zanin falou, não se pode medi-lo, porque ele mal começou a votar, né? Mas, primeiro, porque a esquerda não pode achar que um ministro do Supremo é como um deputado. Uma coisa é um deputado que é eleito para ser fiel a um programa partidário. Então, ele não pode chegar lá no Congresso e dar um voto que colide, que agride o programa de um partido, né? É diferente o ministro do Supremo. O ministro do Supremo não foi indicado pelo presidente e aprovado pelo Senado com uma plataforma, para agora dizer assim, é um traidor, né? Não, ele não teve plataforma, ele não fez compromissos temáticos, né? O que se observou era o saber jurídico, o notório saber, a ilibada reputação, o preparo dele, os compromissos com a Constituição, com a legalidade, com as garantias constitucionais e tal. Isso, e aí o princípio garantista, né, Tereza? Que aí se amanhã, o garantismo, né? Exato. Se amanhã ele votar por uma violação de uma garantia constitucional, acho que aí sim, nós todos podem reclamar. Então, por esses votos aí de consciência, de opinião, de interpretação, sabe? Não acho cabido esse patrulhamento. Uma razão, eu falei que eram 2, eu esqueci a outra, sabe? A primeira é isso aí, porque ele não é programático, né? Ele não é um deputado, não é um parlamentar. Não, a outra manifestação dele foi em relação à homofobia, não equiparar o crime de injúria racial. Tá, mas assim, sabe, é o que ele pensa, né? Ele tem razões jurídicas.
ele, para entender assim, a única coisa, assim, o limite é ele votar de forma contraditória com o garantismo constitucional. Exatamente. Sabe? Isso é o limite. No mais, vai acontecer, ele nem sempre ele vai votar. Ele não é um representante da esquerda, nem um representante do PT. A Bernadette Moreira está achando que existe um patrulhamento aqui na PV 247. Ela fala assim, tem direito de criticar o posicionamento de autoridade pública. Claro. A gente em nenhum momento nega esse direito. Só acho que não é, sabe, não é adequado porque não se trata de um parlamentar, de um senador, de um governante. Quer dizer, a figura de um ministro da Suprema Corte é diferente. Ela não foi lá para representar esta ou aquela corrente de pensamento. Mas também, no primado da liberdade de expressão, todo mundo tem direito de criticar, sim. Claro. Criticar, espinafrar e tal.